Olá, graça e a paz do nosso Senhor a todos vocês. Hoje no programa Semear nós contamos com a pastora da Igreja Batista Lagoinha de Montenegro, Daiane Gonçalves. Pastora Daia, né? Isso aí, pastora Daia. Tudo bem, pastora? Tudo bem, Camila, tudo bem. É um prazer a gente estar aqui, né? Obrigado pelo convite, né? É um prazer sempre falarmos, né, da palavra de Deus. E estou muito feliz de estar aqui hoje contigo. Obrigada, eu estou muito feliz de você ter aceitado o convite, estar aqui hoje com a gente, contando um pouquinho sobre a tua trajetória, sobre a tua história de vida e sobre o ministério, né? Pastora, me fala então, lá no início, você é daqui de Montenegro, né? Comentaste que é daqui. Sim, daqui. Sou de Natural de Montenegro. Natural de Montenegro. E como que você conheceu a Cristo? Como foi? Camila, assim, eu perdi a mãe, né, muito cedo. Eu perdi a minha mãe quando tinha 3 para 4 anos. E os meus tios sempre iam na igreja, né, eram cristãos. Aham. Então, a partir daí, eles me ensinaram o caminho, né. E eu, desde pequenininha, né, eles me levavam na igreja. E eu sempre fui apaixonada, assim, né, pela igreja, pela comunhão. E fui ali, né, desde a minha infância até a adolescência. Fui muito envolvida, né, pelos irmãos, assim, que me acolheram. Então, podemos dizer que desde criança, assim, né, eu vivo a igreja, o ministério. E a sementinha foi plantada lá na infância, né? Lá, né? Isso, pelos meus tios, né, pela minha avó. Então, conheci Cristo através deles, né, através da minha família e dos meus tios. Amém, isso era a bênção para a tua vida. Isso. E muitas vezes as pessoas pensam, ela cresceu dentro da igreja, isso facilitou, isso não facilita nada, né, pastora? Não. Porque não quer dizer que, porque cresceu lá dentro, que nunca teve problemas, ou que nunca se desviou, não estou dizendo que é o teu caso, né, mas que acontece muito, as pessoas, porque são, desde de nenê nasceram dentro da igreja, mas não é bem Exatamente. assim, né? Até porque eu fui levada pelos meus tios, mas o meu pai não era cristão, né? Meu pai, minha madrasta, eles não eram cristãos, né? Então, eu morava com eles, né? Eu morava com eles, mas como eu tinha perdido a mãe, eu tinha essa proximidade, né, da avó materna, né? Sim. Então, eu ia para a escola, chegava na sexta-feira, né? Chegava na sexta-feira, eu já ia para a escola já com as roupas na mochila, né? Ali quando eu tinha os meus 12 anos, 11, 12 anos, eu já colocava a roupa, já escolhia a roupa que eu ia para o culto, né, no domingo, e já ia para a escola já com as roupas na mochila, e saía da escola e ia direto para minha avó. Já com aquela ansiedade, De estar na igreja, né? Então, não foi fácil, né? Não foi fácil. É diferente de pessoas, né? De pessoas que nasceram no lar cristão realmente, né? Com os pais, né? E realmente não é fácil. Mas não foi fácil, assim. A questão tinha muito conflito, né? De ideias, de crenças, né? Mas eu, na minha infância, na minha adolescência, eu entrava no meu quarto, eu orava. Eu sabia que Deus tinha algo, né? Pra mim, assim. Sempre fui diferente, assim, sabe? Nunca gostei muito de festas, essas coisas, né? Então, eu via que Deus tinha algo pra mim, assim. E aí eu ia pro quarto, orava, colocava lá na rádio, eu me lembro, tinha programas, assim, de oração, eu ficava escutando programa de oração, palavra, eu tinha muita sede, assim, sabe? Muita sede. Então, realmente não foi fácil, mas graças a Deus, né? Quando Deus tem um plano, né? Não adianta, né? E como é que foi a realização desse plano de Deus para a tua vida, pastora? Como foi o chamado pastoral? O chamado pastoral. Então, como eu falei, né, na adolescência ali, eu sempre me envolvi muito no Ministério de Jovens, sempre tive muito envolvida, assim, né? E eu acredito que quando a gente se envolve bastante, assim, com as coisas de Deus, acaba que é impossível, né, tu não viver esse chamado, porque
o chamado meio que te empurra, sabe? O envolvimento te empurra para viver o chamado, né? Então, esse envolvimento me levou a viver, né, a realidade que eu estou vivendo hoje, né? Que é esse ministério pastoral, digamos assim. Mas quando eu tinha uns 25 anos, eu acho que é 25, 24 para 25, eu descobri que eu tinha câncer, né? E ainda assim, eu sabendo, entendendo um pouco da palavra de Deus, tendo muito envolvimento, eu tinha algumas coisas para serem curadas, né? E depois disso, depois que eu passei por essa luta, né, eu entendi que o Senhor me livrou, né, da morte por um propósito maior, né? Ele me livrou, realmente, ele me tirou do vale da sombra da morte, né? Eu tive um câncer de ovário, pensa, muito nova, muito jovem, né? Sim. E eu entendi, Deus, eu quero viver para Ti, né? Eu quero viver. Existe um propósito, sim. Eu entendi tudo que eu vivi na infância, na adolescência, porque eu não me perdi, né? Porque o Senhor me guardou em todo momento. Então, eu sempre digo que eu era uma Daia antes da doença, né? E agora eu sou uma nova Daia, né? Vivendo o propósito de Deus. Eu quero agradar o coração de Deus, né? Então, a gente começou a se envolver na Lagoinha faz uns 4 anos, mais ou menos, né? E a gente mergulhou realmente na visão da igreja e foi, assim, algo novo para nós, né? E agora faz poucos meses que nós fomos ordenados mesmo pastores de Montenegro, né? A gente ama essa cidade, ama esse povo aqui, estamos aqui para servir, né, a cidade, estamos aqui para amar, né, o povo e se unir, né, às igrejas também, né? Sim. Se unir às igrejas, né? Unir junto com os pastores, com os irmãos que já estavam aqui pastoreando, né? A gente está aqui para isso, né? Não para... A gente não quer ser só mais uma igreja, não. A gente quer ser mais uma igreja. A gente quer ser a igreja de Montenegro junto com os demais, né? A igreja de Montenegro. Essa não divisão, né, que a gente vê muitos casos, mas o que tem de igrejas aqui em Montenegro, né, pastora, a gente vê, essa cidade tem tudo para ter um avivamento. É verdade, é verdade. Mas é ter a visão e não a placa, né? Exatamente, isso aí. Ter a visão de unidade, né? Em Cristo, né? Exatamente. Em Cristo. Somos todos irmãos, né? O nosso alvo é o mesmo, né? Nosso alvo é o mesmo, o objetivo é o mesmo, né? Então, a gente está aqui para unir realmente, né? Para ter essa comunhão com os demais. Né? Pastora, e como é que foi assumir uma igreja como líder, como pastora? Assim, Camila, a gente sabe que o nome, né, o cargo, né, ele muitas vezes pode até assustar alguns, né? Pode até assustar. A gente corria muito quando falava pastor, né? Ah, pastora Daia, mesmo sem a gente ter sido ordenado, as pessoas falavam, pastora Daia, né? Pastora Daia, pastor Thomas, meu esposo, né? E a gente corria, né? Quando mandava mensagem no WhatsApp, eu botava lá um bichinho, um bonequinho correndo, né? Porque eu não... Quem me conhece sabe, né? Que eu sempre fugia, assim, desse nome, dessa nomenclatura, né? E eu acho que muitos pastores, né? Também são assim. Mas a gente... Eu me perdi. A gente estava falando, então, sobre como foi ser a pastora. Isso, tá. Agora sim. É que ela botou ali, eu já me perdi. Tranquilo. Então, as pessoas já chamavam, né, a gente de pastor Thomas, pastora Daia. E foi assim, foi natural, sabe? Foi natural. Porque quando a igreja nasceu aqui em Montenegro, ela nasceu na casa, né? Nasceu em uma casa. Então, foi tudo muito natural, através de uma célula, né, da casa da Inês, ali no bairro Santo Antônio. E o povo foi se chegando, né? Aos poucos, aí dali multiplicou, abriu mais um GC, mais uma célula na 5 de Maio na minha casa, onde eu morava. E aí a gente foi, né? A gente começou a ser líder de célula. Então foi tudo acontecendo naturalmente. A gente começou a administrar a igreja. A gente, né, tinha um pastor lá em Novo Hamburgo, a gente tem ainda, né? Pastor Vlad lá de Novo Hamburgo, e ele nos pastoreava aqui. Ele vinha toda semana para cá. Só que como ele tem a igreja lá, a igreja está crescendo. Então, precisava, necessário ter um pastor aqui. Então, como as pessoas, elas já
né, tinham essa afinidade conosco, né, ali. Então, nós recebemos essa ordenação, né? Mas foi tudo muito natural, né? Não foi nada assim, né, por obrigação, foi tudo muito natural e leve, né? Isso que é o principal. E quando vem do Senhor, quando, né, o Espírito Santo está no controle, tudo flui com naturalidade, com leveza, não tem peso, né? E a gente está aí, a gente vive igreja, a gente serve com muita alegria, né? E é um prazer sempre. Amém. Amém. Mas o sustinho dá, né, pastora? Dá. Na hora, assim, treme as pernas, dá aquele friozinho na barriga. Mas é uma experiência nova pra gente. Sim. Mas a gente está muito feliz. Realmente a gente está muito feliz, assim. A gente viver para Cristo, assim, é uma alegria, né? É uma alegria. Sim. Uma alegria muito grande. Tu fazer a obra, isso dá muito prazer, né? Dá muito prazer. Muito prazer. Ver as pessoas, né, se rendendo ao Senhor. Sim. Ver os frutos, né? Ver os frutos. Acho que isso que é o importante, né? Amém. Pastora, a igreja está ali agora na Ramiro, né? Isso. Faz quanto tempo que ela está ali? Aqui na Ramiro, 2 anos. 2 anos e alguns meses, inaugurou dia 29 de fevereiro de 2020, né? Mas nós já estávamos na cidade há 2 anos, né? Com o GC, né? Com a célula. Mas na Ramiro, há 2 anos. 2 anos. E aí a gente inaugurou, né, a igreja dia 29 de fevereiro de 2020 e veio a pandemia. Sim. Mas quando eu digo, Deus está no negócio, Deus sustentou, sabe, a obra, e estamos aí crescendo para a honra e glória do Senhor. Eu vi que durante a pandemia vocês trabalharam muito com as lives, né? Eu assisti algumas lives de vocês. Bastante. A gente teve que se adaptar, né? Sim. Porque a palavra, ela tem que chegar, né? Até os lares, as casas. Então, a gente se adaptou, a gente montou lá, né? A gente teve que aprender, né? Como fazia as lives e tudo mais. Mas foi um resultado muito bom que a gente teve, assim. Porque alcançou mais pessoas, né, muita gente que não conhecia Cristo, que não frequentava uma igreja. As lives deu essa... Sim. E muitos testemunhos, né? Sim. A gente viu muitos testemunhos, assim, nossa, estava assistindo lá a live, ouvi uma palavra, né? E vim aqui, estou hoje aqui no culto, sabe? Então, estava uma bênção lá, aquela palavra, aquele dia que o pastor ministrou e tal. E aí as pessoas acabam se achegando, conhecendo mais, né? E é muito maravilhoso isso. Bem, quais são os dias que tem os cultos na igreja, os horários? Os cultos são nas terças, culto fé, né? Nas terças-feiras às 20 horas. Sexta-feira tem o Legacy Jovens, às 20 horas também. E aos sábados é o culto de celebração, né? Que é às 20 horas também, que a partir de setembro eles vão ser aos domingos. Aos domingos. Vamos mudar para domingo, né? Porque a gente entende que é uma cultura, né? Os cultos aos domingos, né? E culto de jovem no sábado. Então, nós vamos fazer essa mudança e eu creio que vai ser também muito, muito bênção. Amém, vai ser sim. Nós vamos encerrar aqui o primeiro bloco e já voltamos com mais programa Semear.